Nós vamos começar agora com o repórter Pedro Neville, que está em frente à Boate Pulse, em Orlando. Pedro, boa noite. Mais cedo, as autoridades policiais da Flórida disseram que continuava a perícia na boate e que os corpos de algumas vítimas estavam no local ainda. Os agentes seguem por aí fazendo perícia e trabalho de investigação na boate. Sim, boa noite, Sérgio. Boa noite, Leila. Boa noite, professor. A situação aqui ainda é aquela. Rua Orange Avenue, onde aconteceu o massacre, totalmente interditada, ninguém passa, a gente só consegue ver, de vez em quando, um policial passando para lá e para cá, muito provavelmente, Sérgio. Os corpos ainda estão dentro da boate, a gente não escuta barulho de sirene, por exemplo, nada disso. Não há grande movimentação, a boate fica a cerca de 300 metros daqui, a gente vê helicópteros de TV o tempo todo sobrevoando a área. E quando eu cheguei aqui por volta das 11 da manhã, vem cá, Nicole, rapidinho. Tinham mais ou menos umas 10 pessoas na esquina, 10 curiosos, gente que ouviu explosão de madrugada, gente que ouviu tiros. A gente não consegue ver muito bem daqui, a esquina onde as pessoas estão limitadas a passar, é onde tem mais ou menos o sinal ali que está piscando amarelo, não sei se vocês conseguem ver daí. Mas agora já tem cerca de umas 50 pessoas, então quer dizer, mais curiosos chegaram, gente que vem aqui para tentar, enfim, prestar solidariedade ou realmente só por curiosidade. Agora, o que me chamou a atenção mais cedo, Sérgio, eu estava ouvindo o professor falar que, infelizmente, é comum esse tipo de cena, esse tipo de caso aqui nos Estados Unidos. Eu entrevistei 5 pessoas, antes de entrar aqui na área de imprensa, onde só a imprensa consegue chegar. Os populares, os moradores estão do lado de fora. Eu entrevistei 5 pessoas, 3 ficaram completamente consternadas. Elas disseram que não podiam imaginar uma situação como essa aqui, em Orlando, que é um lugar onde todo mundo passa férias, é um lugar de diversão. Um ataque como esse não é comum realmente aqui nesse lugar. Eu estou bem pertinho do centro de Orlando. Agora, 2 me falaram que, como o professor falou, que é comum esse tipo de atentado aqui, elas falaram assim, uma até falou com a minha esposa. Minha esposa estava falando com o pai dela pelo telefone e disse, teve um atentado aqui, mais de 50 pessoas morreram. E ela falou assim, o que houve? E a minha esposa falou, mais de 50 pessoas morreram naquela rua ali. E a pessoa ficou assustada e falou, mas já pegaram um ladrão? Já pegaram um assassino? Minha esposa falou, sim. Então... E aí deu de ombros e seguiu com a vida dela. É impressionante como, para alguns aqui, esse tipo de cenário parece realmente mais comum. A outra falou também que deu pouca importância, disse que no Texas é pior, que é mais comum acontecer situações como essa. No Texas, agora em Orlando, realmente, a gente não tem muita notícia, né? A gente vê que desde o começo da manhã, assim que eu acordei, eu estava passando férias aqui com a minha família, com a minha mulher, com meu irmão, com a minha mãe. Liguei a televisão, todos os canais de notícia estavam com as câmeras apontadas para esse lugar agora, onde eu estou. A gente não consegue olhar exatamente aonde é a Boate Pulse, mas mostra ali um pouquinho, Nicole, como é que está a movimentação da rua. A gente vê um carro passando agora, muito provavelmente de algum policial disfarçado, com um carro camuflado, porque não está podendo nem morador passar por aqui. Então todas as câmeras estavam apontadas para cá. E Orlando, nessa época do ano, Sérgio, é muito cheio. Tem muito turista, claro que Orlando disputa com Nova York todos os anos para ver qual é a cidade que mais recebe turistas por ano. E justamente nessa época está começando a alta temporada aqui nos Estados Unidos. Os parques estão lotados, hoje abriram normalmente. E, aliás, essa região aqui, esses 3 quarteirões que estão interditados, obviamente as lojas estão fechadas, mas daqui para lá, dessa grade aqui que a gente vê aqui, cena de crime, não atravesse, para lá funciona tudo normalmente, Sérgio. É claro que está todo mundo abalado, ou pelo menos a grande maioria, mas a cidade continua existindo. Toda essa região aqui, hoje é domingo, não há muito engarrafamento, então a gente não percebe muito reflexo no trânsito, mas a cidade continua existindo. Claro, desse jeito que eu falei, com as pessoas muito abaladas, mas infelizmente, essa impressão que eu tive aqui, que algumas pessoas já estão acostumadas com esse tipo de cenário, claro que não desse jeito. A gente está falando do maior atentado americano aqui nos Estados Unidos desde o 11 de setembro, não é, Sérgio?